A sabedoria em Provérbios, dia 18 de novembro, Provérbios 18. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria consiste em manter o contato com as pessoas. Consiste em preocupar-se mais com o interesse do outro do que com o próprio interesse. Aquele que entende a importância dos relacionamentos e da comunhão com outras pessoas, que entende a importância de orar uns pelos outros, de ajudar uns aos outros, de viver para os outros, consegue alcançar bons resultados na sua vida. Aquele que se separa das pessoas, se isola, que busca apenas que seja atendido o seu próprio desejo, é aquele que é tolo, porque quem busca o seu próprio desejo e se separa das pessoas acaba não estabelecendo amizades, relacionamentos e no momento em que precisa de apoio e de ajuda, está sozinho, porque não estabeleceu uma rede de contatos, não estabeleceu uma rede de relacionamentos. Mas as pessoas que têm bons contatos e bons relacionamentos são aquelas que no momento das adversidades têm com quem contar, inclusive dentro da própria família, pessoas que buscam apenas o seu próprio desejo e se afastam do marido, da esposa, dos filhos, querendo que apenas seja atendido o seu próprio desejo, são pessoas que acabam arruinando o seu relacionamento. Mas aqueles que trabalham em cooperação, buscando a verdadeira sabedoria que corresponde a buscar o desejo do outro, a cooperar com o outro e a ajudar ao outro, são aqueles que enriquecem e prosperam em todas as questões. No próprio mundo espiritual, em Salmo 133:1, está escrito que o Senhor ama a comunhão. Em Efésios, capítulo 4, está escrito que o Senhor ama a unidade pelo vínculo da paz. Então nós vemos que existem em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala que a igreja cresce como um corpo único, onde Cristo é o cabeça. Então aquele que tem a verdadeira sabedoria compreende que não vive para si, mas o segredo da realização pessoal consiste em desenvolver a própria vida em função dos outros, tendo outros como seus amigos, que estarão também por ele. Porque aqueles que vêm até você para sugá-lo e que só querem sugar você e que não querem ajudá-lo em momento algum, esses também não são amigos. Não são pessoas que querem o seu bem, mas querem apenas explorá-lo. Esses você precisa colocar para distante da sua vida, porque lá em Provérbios, no capítulo 30, está escrito que a sanguessuga tem duas filhas, e o nome delas é Dá e o nome da outra é Dá também. Então, pessoas assim, o próprio texto de Provérbios vai dizer que essas pessoas são como sanguessugas e elas têm duas filhas, e o nome delas é Dá e Dá. Essas pessoas, essas sim, devem se manter distância porque elas não entendem a cooperação, o relacionamento, o estar em função do outro também. Então esse é o versículo 1, a importância dos relacionamentos.
Versículo 2: Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. O tolo, ao invés de se preocupar em entender as coisas da vida, ele só quer que as pessoas escutem o que ele tem para dizer. O tolo é como se lhe dissesse: me escutem, eu sou como uma criança. Eu falo e eu quero que as pessoas deem atenção para mim. Tudo que eu quero é atenção exclusiva para mim. Mas o sábio, ele busca o entendimento. É um versículo que tem um foco na questão dos relacionamentos. Está nos orientando a não sermos como crianças, que aqueles que são como crianças e só querem a atenção para o seu próprio interesse e querem só que outros fiquem ouvindo as suas lamentações, as suas murmurações, as suas reclamações, são pessoas que só querem que os outros descubram o que ela pensa, o que ela deseja, que isso é algo de tolos. O sábio, ele tem prazer em entender as coisas e fazer o que precisa ser feito na sua vida pessoal e também nos seus relacionamentos. 3. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Ímpio e ignomínia fala a respeito de pessoas que fazem coisas erradas. O ímpio é aquele que tem prazer em caminhar fazendo as coisas erradas. Quando você se junta com pessoas que fazem coisas erradas, o que vem do que fazem de errado? O desprezo. Quem faz coisas erradas é desprezado, e a vergonha, a humilhação, porque quem faz as coisas erradas sempre acaba caindo, cedo ou tarde, na vergonha, na humilhação. O que o versículo 3 está dizendo é: preste atenção, porque sempre que você encontrar um ímpio e alguém que pratica a ignomínia, você vai com certeza cair no desprezo e na humilhação da vergonha. Então, escolha bem as suas relações, com quem você anda nessa vida, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Preste atenção. Quem são as 5 pessoas que mais andam com você? Você vai perceber que você é a média delas, que você ganha mais ou menos o que elas ganham, você frequenta mais ou menos os mesmos lugares que as pessoas frequentam, você faz mais ou menos as mesmas coisas que essas pessoas fazem. Então, se você tem consciência disso, você precisa procurar pessoas que têm e carregam os resultados que você espera. Se você quer ter uma saúde melhor, se junte com pessoas que gostam de praticar atividade esportiva e que cuidam das suas alimentações. Se você quer ter mais relacionamento com Deus, se junte com pessoas que buscam a Deus, que gostam de orar, jejuar, ler a palavra, porque essas pessoas são as pessoas que vão te motivar e te incentivar para que você se aproxime de Deus. Se você quer ter melhores resultados, quer ser o dono do seu negócio, se junte com pessoas que têm o seu próprio negócio. Elas vão começar a falar, viver sempre essa vida e você vai respirar esse ambiente. E quando você muda para novos ambientes, com novas pessoas, você tem novas ideias e você encontra caminhos novos. E esses caminhos novos vão levar você para resultados novos, resultados diferentes, resultados que você espera. Hoje é 18 de novembro, logo vamos estar no Natal, logo vai ser 1º de janeiro, e o que você espera? Continuar a seguir a mesma vida? O mesmo casamento, o mesmo trabalho, a mesma condição, os mesmos problemas? Ou você quer mudança? Se você quer mudança, é tempo de pensar: preciso renovar as minhas amizades, preciso
pegar um papel, uma caneta, escrever mais uma vez os planos que preciso para alcançar os resultados que espero para a minha vida e começar a mudar o seu círculo de pessoas próximas, onde você busca pessoas que tenham temor ao Senhor acima de tudo, que busquem a Deus acima de tudo, para que você possa ter o reino de Deus como a sua meta, como a sua prioridade, para que pelo temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, como diz em Provérbios 1:7, você venha adquirir a sabedoria e o conhecimento, como diz Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria porque ela vale mais do que tesouros e rubis. Com a sabedoria, como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 16, você conseguirá vida longa na mão direita e com paz, e riquezas e honra na mão esquerda. O favor do Senhor está com aquele que tem a sabedoria. Versículo 4. E com a sabedoria você vai alimentar o seu coração, e como diz Provérbios 4:23, guardar o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O sábio vai buscar a sabedoria para que, tendo ela no seu coração, carregando ela no coração, fazendo da sabedoria a sua irmã de um lado e a prudência a sua parenta do outro, como diz Provérbios capítulo 7, você terá resultados novos e abençoados para a glória de Deus na sua vida. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então o texto está dizendo que as palavras que você fala têm poder, são águas profundas. Perceba que quando você fala alguma coisa, aquilo acontece. Pessoas que falam só coisas negativas pensam que aquilo não tem nenhuma importância, mas as palavras que elas estão dizendo são como águas profundas. Águas profundas são águas que estão lá, bem profundas, bem lá embaixo. Você pensa que você não consegue acessar facilmente. Você fala uma palavra negativa e você pensa, são palavras inocentes, mas elas penetram nas profundezas da sua própria alma e você começa a viver da forma como você fala. Pessoas que vivem reclamando, se lamentando, não percebem que as palavras penetram com tanta profundidade na sua alma que elas começam a viver uma vida com depressão, com tristeza, num ciclo que nunca cessa. Elas ficam naquele ciclo. Mas quando as pessoas dizem palavras de confiança, palavras de fé, palavras de que eu posso em Cristo, eu sei que conseguirei, o Senhor está na minha frente, Ele é a minha luz, Ele é a minha torre alta, Ele é o Altíssimo e derrama segurança na minha vida. Isso penetra tão profundamente na alma de quem declara essas palavras que ela ganha força para vencer as barreiras e os obstáculos. Por que isso acontece? Porque as palavras da sua boca são como águas profundas. Aquilo que você disser vai penetrar na sua alma e você será aquilo que você fala. Então, cuide do que você fala. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Quando você tem a sabedoria, a riqueza, a fonte da sabedoria faz com que você fale palavras sábias, e isso vai ser como se fosse um ribeiro transbordante. Um ribeiro transbordante é um ribeiro que traz águas. E águas fala de presença de Deus. A água simboliza a presença de Deus. Águas fala também sobre cura, sobre limpeza.
Onde existem sujeira e onde existem feridas, a água limpa aquilo que é sujo, a água limpa as feridas. Onde existe água também, fala a respeito de alívio, fala a respeito de calma, fala a respeito de algo que traz desfrute, que mata a sua sede. Então, daquilo que você fala, você tem profundidade que penetra na sua alma, e se você fala palavras que vêm da fonte da sabedoria, você vai ter como se fosse um ribeiro transbordante sobre a sua vida em todas as áreas. Cuide de buscar a sabedoria, para que você fale palavras sábias, para que isso seja como águas profundas na sua alma, para que você frutifique e para que você seja como um ribeiro transbordante, que traz águas limpas e águas que restauram, águas que curam, águas que trazem prosperidade, águas que trazem abundância, águas que lavam as feridas, tanto as suas próprias como as das pessoas que estão à sua volta. Seja a solução, a pessoa que tem as palavras que carregam alívio e que trazem saciedade para a alma das pessoas à sua volta. 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Não é bom você justificar aquele que faz as coisas erradas e colocar o justo derrubado. Deus odeia as balanças enganosas. Provérbios capítulo 11, versículo 1. Mas o prazer do Senhor está no peso que é justo. Então Deus deseja que os ímpios sejam condenados e que os justos sejam honrados. Nas nossas relações, muitas vezes esquecemos de honrar aqueles que são justos e bons para conosco. Precisamos honrar essas pessoas e lembrar de mantê-las por perto, porque elas são honradas e merecem ser honradas pela honra que carregam e da forma como tem sido para nós. E também precisamos colocar o afastamento daqueles que são ímpios. Muitas vezes nós queremos dar mais chances para quem já errou e vive errando, pensando que devemos carregar aqueles que são ímpios. Mas quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, você encontra ali um texto em que Jesus ensina os seus discípulos: se o seu irmão quer andar no erro, você deve repreendê-lo uma vez. Se ele insiste no erro, você deve trazer 2 ou 3 testemunhas junto com você e tentar corrigir aquela pessoa. E se ela continuar insistindo em viver no erro, você deve levar a questão para a igreja. E se mesmo assim a pessoa insiste em andar no erro, você deve tratá-la como uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo, como uma pessoa que você conhece, você cumprimenta, mas ela não vai andar juntamente com você. Esse texto de Mateus 18 é um texto que mostra que o próprio Senhor Jesus trouxe uma recomendação de manter à nossa volta as pessoas que são justas e que querem seguir com Cristo, mas aqueles que são ímpios, você não precisa ter o respeito de carregá-las para o resto da vida no seu círculo de relacionamentos. Pode parecer uma palavra dura, mas se a pessoa escolhe ser um ímpio, você não pode continuar caminhando com essa pessoa para que ela venha encontrar o seu próprio caminho e você busque o seu caminho em Deus. Jesus disse em outra ocasião: não se misturam 2 fontes. A água doce e a água do mar, elas não se misturam. Então você não deve manter-se misturado com aqueles que são ímpios. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio,
e derrubar o justo em juízo. Versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. O tolo só fala tolices, ele não tem domínio próprio, ele não controla sua ira, sua raiva, e ele fica irado e com raiva muito rapidamente, porque ele é tolo. Então ele não busca a sabedoria, ele não guarda o seu coração, ele não cuida de ter domínio próprio, então ele sempre vai cair em situações ruins, porque é tolo. Então a sua boca brada por açoites. 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quando o tolo abre a boca, ele próprio se condena, ele coloca laços pela sua própria palavra, porque é um tolo. 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados e elas descem ao íntimo do ventre. O linguareiro é o fofoqueiro, e as palavras do fofoqueiro são como doces bocados. É impressionante como, quando um fofoqueiro aparece e diz assim: está sabendo da novidade? Parece que isso atiça a nossa atenção. Qual é a novidade? Então o linguareiro, o fofoqueiro, sai disparando as suas fofocas e aquelas fofocas descem até no íntimo do ventre, ou seja, as pessoas comem a fofoca como se fosse um brigadeiro, como se fosse um doce, quando na realidade aquelas palavras fazem o mal. Assim como comer doce em excesso, se você come muitos brigadeiros, isso faz mal para a sua saúde, assim também, se você se entrega para fofocas, aquilo parece doce, parece que é uma brincadeirinha com a vida das outras pessoas, mas amanhã é o seu nome que vai estar na boca do linguareiro e do fofoqueiro, falando a respeito da sua vida. Salmo 15 fala assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Aquele que não difama com a sua língua e que não aceita peita contra o seu próximo. Aquele que faz isso herdará o reino do Senhor. Então, uma característica de quem quer herdar o reino de Deus é não aceitar a fofoca, não aceitar a difamação, não aceitar a injúria e o comentário que se faz pelas costas dos outros. Seja sábio e fique longe dos que são fofoqueiros, porque eles vão revelar os teus segredos para outras pessoas, porque são pessoas linguareiras, fofoqueiras, que vivem tropeçando, porque Tiago, no capítulo 3, fala: veja que a língua é um pequeno membro e pode colocar fogo em uma floresta. Você pode criar inimizades em razão de palavras que são mal postas e mal colocadas. Além disso, se você anda com um linguareiro, amanhã podem colocá-lo como uma pessoa que estava junto com o fofoqueiro e podem dizer que foi você que espalhou aquela notícia, que foi você que foi o responsável por aquela palavra e por aquela mensagem falsa e que causou dano e mal em relação a alguém. Fuja dos linguareiros. 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Quem é negligente na sua vida espiritual, na sua obra de cuidar do relacionamento com Deus, quem é negligente na sua obra de participar de um cursinho para ingressar numa faculdade, quem é negligente no seu trabalho e não procura se aperfeiçoar todo dia e saber um pouco mais, e não procura, não pensa em abrir o seu próprio negócio, em ter a sua empresa, em ter riqueza e prosperar para que possa ter uma vida mais calma. E isso não é pecado, porque querer crescer é algo
que acontece na própria natureza. Uma mangueira não diz assim: produzi 30 mangas, então já dei a minha cota nesse mês. Uma macieira não diz: produzi 7 maçãs nessa semana, então não preciso mais frutificar. Tanto a mangueira como a macieira, como qualquer outra planta, sempre vai frutificando, frutificando e dando mais e mais frutos. E se a semente cai e encontra solo fértil, ela vai produzindo e trazendo mais alimento para mais pessoas. Assim também aquele que segue no reino de Deus busca sempre mais e mais no espiritual. Ora mais, lê mais a palavra, conhece mais a Deus, multiplica os seus talentos e dons e alcança mais e mais pessoas. Também a palavra fala que aquele que semeia na obra, a sua obra multiplica de 30 a 60 e a 100. Quando Jesus disse isso, ele estava dando uma pista, uma dica de que aquele que semeia prospera. Coloca uma semente que vai produzir 30. Quando a pessoa prospera, ela coloca a semente e ela aumentou a sua eficiência. E se ela produzia 30 ontem, com o aperfeiçoamento, dali a pouco ela com a mesma semente, ela consegue produzir 60. Outros que continuam avançando no conhecimento, na eficiência do seu trabalho, do seu ofício, conseguem usar a mesma semente e produzir até 100, porque aperfeiçoaram os seus métodos, melhoraram as suas formas de realização do seu trabalho, porque elas foram diligentes. Agora, o negligente é aquele que nega a diligência. Quem nega e se recusa a ser diligente na sua obra é irmão do desperdiçador. O negligente, o que não é diligente, é aquele que desperdiça o seu tempo com fofocas, desperdiça o seu tempo assistindo muita série. Existem pessoas que gastam a sua vida assistindo séries de Netflix. Eles estão ganhando dinheiro, produzindo aquele conteúdo e colocando propagandas no meio daqueles vídeos que as pessoas ficam assistindo. Cada vídeo tem 50 minutos, 1 hora e são criados em séries. E esses produtores fazem uma série atrás da outra e algumas pessoas ficam ali só assistindo o que elas produzem. Se você consome o que os outros estão produzindo e você não produz algo que vai servir para as pessoas, você empobrece, porque você só vive de consumir o que é dos outros. Mas se você é diligente, você vai se preocupar com a sua obra, você vai se preocupar. Você se ocupa antecipadamente, se preocupa com coisas que são relevantes para você mesmo, para que você mesmo seja diligente e você seja irmão do Senhor. O Senhor sempre prosperava nos seus caminhos e ele sempre estava olhando primeiro para os propósitos do reino. Ele começou com 2 discípulos, chamando Pedro e André. Depois ele chamou Tiago e João. Depois ele chamou Filipe. Depois ele chamou Bartolomeu. E assim ele chamou os 12 discípulos e depois ele chamou mais 70 e depois ele estava pregando para uma multidão. O Senhor sempre estava buscando multiplicar o reino de Deus. E essa era a obra dele. E isso é apenas um modelo que ele nos deixou, de sempre buscar a multiplicação em tudo que você faz. Aquele que é diligente na sua obra, que nega a falta de diligência, é aquele que prospera. 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte, torre é um lugar alto. E se a torre é forte, significa que ela está murada e preparada para
todo tipo de ataques do inimigo. Então, se você está firmado no nome do Senhor, naquilo que você faz, você está em um lugar alto. Lá no Salmo 91 está escrito: porque conheceu o meu nome, eu o colocarei num alto retiro. Ou seja, o Senhor colocará você em um lugar alto. Ele será a sua torre forte. E é para o Senhor que o justo corre, e quando ele corre para o Senhor, com certeza ele estará protegido. Lembre-se sempre de buscar ao Senhor acima de tudo em todos os teus projetos e planos. Como diz em Provérbios 16:3, confia as tuas obras, os teus planos, os teus projetos ao Senhor, e Ele estará na sua frente, na sua direção. 11. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. No Salmo 127 está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será comer o pão que penosamente granjeastes. Aos justos ele o dá enquanto dormem. Então, aqueles que confiam no Senhor, eles sabem que é o Senhor que é, como diz o versículo 10, a sua torre forte. É o Senhor que é o seu escudo, o seu alto retiro, a sua proteção. O rico, ele pensa na sua tolice, na sua confiança exclusiva em dinheiro físico, em riqueza material, que ele pode pagar uma equipe de segurança e que essa equipe de segurança vai lhe dar a segurança que ele espera. E muitas vezes o segurança é aquele que recebe o dinheiro de uma outra pessoa para falhar na segurança. Esses dias saiu uma notícia dizendo que um empresário foi morto e na investigação eles olharam por uma câmera e eles notaram que o segurança que estava com esse empresário, parece que ele fez vistas grossas. Ele viu que o outro homem estava vindo ali para dar um tiro no seu patrão, mas ele fingiu que não viu, porque os policiais estavam dizendo que, vendo a câmera, deu a entender que o seu próprio segurança recebeu algum tipo de vantagem e de benefício para deixar de fazer a segurança daquele que o pagava. Então o rico, ele muitas vezes pensa: eu tenho dinheiro, eu posso pagar um segurança, eu tenho segurança, mas as pessoas podem passar por cima dos sistemas de segurança. Existem pessoas que conhecem bem tecnologia e sabem como passar por cima dos sistemas de segurança. Se a riqueza garantisse segurança, nenhum banco seria assaltado, nenhum rico seria sequestrado, nenhuma pessoa que mora em uma grande mansão e casa teria sua casa invadida e muitas vezes sido feito como refém. Mas a realidade é que, se o Senhor não edificar a cidade, em vão edificam aqueles que trabalham nela. E se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. E se uma pessoa trabalha e penosamente fica trabalhando, mas não tem a bênção do Senhor, ela vai comer um pão penoso, mas não vai ter a multiplicação e a prosperidade daquele que confia no Senhor. Versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Esse versículo combate o orgulho. Antes de alguém ser derrubado, humilhado, quebrantado, envergonhado e humilhado, a pessoa deixou o seu coração se elevar. Lá em Provérbios, capítulo 16,
No versículo 18 fala que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Todo aquele que eleva o seu coração acaba caindo, mas aquele que é humilde, ele receberá a honra. O orgulhoso é odiado das pessoas porque ele humilha os outros, ele se coloca como superior, ele diz que aquilo que ele faz é melhor, que as outras pessoas estão erradas, que só ele teve a visão, só a ideia dele é melhor. Então as pessoas passam a não se sentir confortáveis com essas pessoas. Quem gosta de um soberbo à sua volta? Mas aqueles que são humildes valorizam o trabalho das pessoas da sua equipe, aqueles que são humildes privilegiam os relacionamentos, querem valorizar as pessoas. Mesmo que uma ideia não seja tão boa, ele sabe reconhecer o esforço que foi feito e manter a equipe sempre motivada a conseguir o aperfeiçoamento diário. Seja humilde, respeite as pessoas, nunca diminua ninguém e nunca se coloque num pedestal como se você fosse melhor ou como se você fosse, como dizem aí, a última tem uma palavra que diz assim, a última bolacha do pacote. Porque se você age dessa forma, as pessoas não vão se sentir confortáveis com você. Versículo: quando você precisar de apoio, você não encontrará o apoio necessário para os seus projetos. 13. Responder antes de ouvir é estultícia. Estultícia significa tolice. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Quantas vezes você se precipita e fala o que não deveria? Escute, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. É para você ser moderado em relação ao que você fala e ouvir mais as pessoas. 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? Você precisa cuidar do seu coração. O teu espírito, no momento da dor e da doença, vai definir como a coisa vai se desenrolar na sua vida. Já existe comprovação entre os médicos, já existe comprovação científica de que as pessoas que têm fé de que vão melhorar, elas conseguem uma recuperação mais rápida e elas passam pelo processo da enfermidade com otimismo e com confiança. Mas as pessoas que se olham e começam a dizer: ai, eu estou doente, eu vou morrer, são pessoas que acabam sofrendo demais durante o processo da doença e são pessoas que depois, muitas vezes, acabam piorando. Então, tenha um espírito valente, tenha um espírito otimista. Diga palavras otimistas, palavras de bênção. O mesmo comentário que nós fizemos sobre águas profundas são as palavras do homem, é o mesmo comentário que fazemos aqui. Se você fala que eu sei que no meio dessa tribulação o Senhor está me renovando as forças, você então receberá renovação de forças. Mas se você disser: Deus está me castigando, eu estou aqui sofrendo, então você ficará abatido, você ficará ali num estado mau, a não ser que você tenha cometido um pecado, porque muitas vezes Deus usa a enfermidade para nos tratar e para nos curar de feridas espirituais. Às vezes Deus faz isso, a não ser nessa hipótese em que você está enfermo e sabe, porque Deus, quando faz isso com o filho dele, com uma filha dele, ele avisa: vou colocar a enfermidade em você, para que você aprenda a ser humilde, para que você entenda os teus limites. Às vezes, Deus faz isso com algumas pessoas e isso é apenas por um tempo, para que a pessoa reconheça que depende do Senhor.
Então, salvo essa hipótese em que se a pessoa estiver passando por isso, ela deve fazer a oração de humilhação. Senhor, eu entendo que o Senhor está me colocando nesse processo para me fazer entender que só o Senhor é Deus, que é o Senhor que reina. Nas outras situações, quando você está enfermo, você precisa cuidar do seu espírito e dizer: eu sei que me levantarei, o Senhor estará comigo nessa enfermidade. Versículo 15: cuide do seu espírito, ainda no 14, porque a forma como é o seu espírito, o seu temperamento no meio da doença, e aqui quando fala de doença, fala também de tribulação e dificuldade. É isso que te faz vencer. 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. O sábio, ele busca exatamente isso. 16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O versículo 16 nos fala que o presente é uma ferramenta para nós abrirmos caminho, para fazermos amizades, para estabelecermos relações com as pessoas. Você pode usar um presente para abrir o caminho para uma amizade. Versículo 17. Só lembrando, existem pessoas que usam o presente para o suborno, e a Bíblia também recomenda que você não faça uso do presente dessa forma. E então, cuide da forma como você usa o presente. O presente é uma boa ferramenta para você abrir caminho para novas amizades, mas também deve ser usado com bons propósitos. Se você usa para corromper alguém, o Senhor está vendo, e Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na justiça, colherá a justiça, e o que semeia na injustiça, colherá a injustiça. 17. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Quando alguém começa a falar, eu tenho o direito, e começa a expor as suas razões, parece que aquilo que a pessoa está falando é verdade. Mas você nunca, você que é sábio, nunca deve comprar a história da pessoa só porque ela começou a falar a respeito de uma questão de justiça. Porque vem o seu companheiro e o examina, ou seja, o seu companheiro que é sábio examina o que a pessoa está falando para ver se tem sentido. A aplicação desse versículo 17: não compre a história de alguém que se coloca como vítima numa situação, sem você ouvir o outro lado, sem você ouvir se realmente tem fundamento aquilo que a pessoa está te falando. Não seja inocente de ser carregado e de comprar as histórias dos outros. Pode até parecer que a pessoa é justa, que a pessoa é correta, mas às vezes não. Então você precisa examinar aquilo que falam para você. Até mesmo notícias, jornais, você não deve ser uma pessoa inocente, uma pessoa simples, uma pessoa que escuta e acredita em tudo aquilo que falam para você. Você precisa usar a sabedoria e avaliar para verificar se aquilo realmente é verdadeiro, para que você não cometa erros de julgar precipitadamente as pessoas. Versículo 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Esse versículo mostra que quando existem disputas, pleitos fala a respeito de disputas. Até quando existem disputas, as pessoas que estão ali envolvidas nas disputas usam a sorte para, por exemplo, usam ali, vamos tirar um para o ímpar, vamos jogar os dados, vamos submeter a nossa questão para que um terceiro venha julgar, vamos ver para quem vai cair a sorte. Isso significa que até os poderosos muitas vezes não sabem como resolver os seus problemas. Então, o que eles fazem é
lançar a sorte para ver o que vai acontecer. O que o versículo 18 nos fala é que existem realmente situações na vida em que nós não sabemos como resolver. E até os poderosos, muitas vezes eles ficam em suas disputas, em seus conflitos, e eles dizem: vamos ver o que vai acontecer. Que caia a sorte em favor de quem tiver que cair. Porque existem impasses na vida que você não sabe como fazer. E qual é a aplicação desse versículo 18? Que existem situações difíceis. Então, torre forte é o nome do Senhor. Versículo 10. E para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Até os poderosos, às vezes, precisam lançar sortes. Mas aquele que é justo, ele vai buscar o seu socorro no Senhor, que vai ser a sua torre alta. Versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Fuja de ofender as pessoas. Preste muita atenção no que você fala. O que nós falamos que o soberbo, o que é orgulhoso, ele acaba ofendendo as outras pessoas e depois ele não consegue apoio quando ele precisa, é justamente por isso, porque o soberbo ele acaba diminuindo os outros, ofendendo os outros. Quando você ofende uma pessoa, é mais fácil de você tomar uma cidade murada e forte do que você conquistar novamente o coração, a confiança daquele que ficou ofendido. E antes de você entrar em contenda, lembre, as contendas são como ferrolhos de um palácio. Imagine os ferrolhos de um palácio. Você trava completamente o relacionamento com a pessoa que você contendeu. Fuja disso. Seja conciliador. Seja pacificador. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus disse isso, que os pacificadores, aqueles que buscam a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus quando você corre da contenda. Versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Os dois versículos, o 20 e o 21, estão falando aquilo que você fala define o que você come. Se você disser boas palavras, você vai comer bem. Significa, você vai ter prosperidade, você vai ter bons relacionamentos, você vai estar sempre bem. E você terá vida. Mas se você disser palavras tolas e usar a sua palavra como um laço para você mesmo, você vai encontrar o mal, vai encontrar até mesmo a sua morte, dependendo de com quem você fala e dependendo do que você fala, você pode correr o risco de morrer. Tem pessoas que entram no trânsito e elas vão xingando e falando tolices, a torto e a direito, até que encontram uma pessoa que está num dia de fúria e que de repente tem uma arma e de repente elas perdem a vida por uma coisa tola. Preste atenção e tenha domínio próprio em relação ao que você fala, em relação ao que você diz, em relação à forma como você tem levado a vida. 22. O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Esse versículo também se aplica para a mulher. O que acha um marido acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O que o versículo 22 está falando é sobre o casamento. Aquele que encontra um bom cônjuge, uma boa pessoa para ter um bom casamento, é uma pessoa que alcançou a benevolência do Senhor. Agora, como você pode achar uma mulher boa e agradável ao Senhor? Como você pode achar um marido que seja bom e agradável ao Senhor? Buscando pessoas que temem ao Senhor. Quando você lê Provérbios, capítulo 31, que foi escrito pelo rei Lemuel, ali o rei Lemuel fala assim:
Eu estou escrevendo as recomendações que a minha mãe me passou. Então, o Provérbios 31 são as recomendações que uma mulher, que era mãe de um rei, deu de conselhos para esse rei, e ela disse: enganosa é a formosura, e vã é a sua beleza. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então ela trouxe uma recomendação para o rei Lemuel. Busque uma mulher que teme ao Senhor, porque a mulher que teme ao Senhor, aquela que reverencia Deus, ela não vai trair. Mas ela não vai trair porque ela teme, é porque ela respeita ao Senhor. Igualmente, o marido que teme ao Senhor e que tem um relacionamento com Deus, ele vai se preocupar em agradar a Deus. E aquele que se preocupa em agradar a Deus vai valorizar o seu casamento e o seu relacionamento. Então, se você é solteiro, procure alguém que teme ao Senhor. Versículo 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. É assim que é. O pobre, na sua condição de estar sem condição, vive pedindo por favor, mas o rico, cheio e farto na sua arrogância, no seu orgulho, no seu sentimento, eu não preciso de ninguém, responde com durezas. Preste atenção se você está hoje em uma situação de pobreza, não fique se humilhando o tempo todo. Levante a sua cabeça e diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor eu posso todas as coisas, no Senhor eu posso prosperar e sair dessa condição. Não fique se humilhando diante de outras pessoas só porque você está passando por um momento de crise. Você não precisa fazer isso. Se você, ao invés de se humilhar e ficar falando com rogos para outros homens, mas resolver dobrar os seus joelhos e falar diretamente com o Senhor, então o Senhor te abençoará. Coloque o seu clamor e o seu rogo para o Senhor, porque o Senhor será a sua torre alta e forte, como disse o versículo 10. Agora, você que é rico, não responda com durezas. Lembre de Provérbios 11, 24 e 25. Existe aquele que retém mais do que deve, e é para a sua desgraça. Isso é o Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Hoje você pode ser rico, mas você não sabe se amanhã você também será. E se você for generoso, o Senhor se lembrará no dia da sua queda de que você atendeu ao pobre. E também tem um outro texto que diz: aquele que empresta, aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. Então, veja como você gerencia a sua riqueza, não com orgulho, arrogância e com dureza, mas com a compreensão de que a riqueza vem do Senhor e que o Senhor é digno de honra e glória e o respeito às pessoas é muito importante para Deus. 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Valorize as amizades. Nós começamos Provérbios 18 lendo que busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está nos relacionamentos, em ter bons relacionamentos. Então, o último versículo, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Quando você tem muitos amigos, você tem uma rede de apoio muito grande, principalmente quando você escolheu bem os seus amigos. E quando você escolhe bem os seus amigos, no meio da tribulação, existe amigo que é mais chegado que um irmão. Inclusive, aqui em Provérbios 17, você vê um versículo que fala que o que na hora da na hora da na hora da angústia nasce o irmão. Está aqui, ó, Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Existem amigos que são tão chegados que na hora da angústia se achegam mais do que um irmão.
Em resumo, Provérbios 18 tem uma mensagem que fala sobre valorização dos amigos, valorização deles, porque isso traz o bem.